Este é o programa Media Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Media Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com profissionais das áreas de comunicação e marketing das principais empresas do Brasil e do mundo. Para quem está chegando agora e para quem já acompanha o programa há algum tempo, é sempre bom lembrar que a gente tem mais de 160 entrevistas no YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. Nessa semana, a gente recebe a Dilma Campos, que é CEO e sócia fundadora da Nossa Praia. Tudo bem, Dilma? Super obrigado pela presença, é um grande prazer falar contigo. Oi, Pesote, o prazer é todo meu de estar aqui para a gente bater esse papo hoje com todos vocês. Legal. Eu queria começar falando de um pouco da nossa praia, né? É uma consultoria, se a gente pode chamar assim, de ESG, que você lançou há pouco tempo. Queria que você me explicasse como que é essa atuação hoje, né? É uma empresa nova, relativamente nova, que surge de outras iniciativas que você tinha, e como que ela se mistura com o seu trabalho dentro da B Ferraz, né? Que hoje é a B Partners. Bom, na verdade, eu acho interessante falar que o ano passado, quando o Bazinho me fez a proposta para ir para a Bipartners, eu não sabia que nós éramos a primeira empresa de mulher que ele estava comprando, né? Então, a gente é a primeira empresa de mulher a entrar no grupo. E eu acho isso importante falar, porque quando a gente olha o mundo dos negócios, a gente sabe ali que já existe uma preferência pelos homens. Então, entrando nesse grupo, já foi assim uma super descoberta. Primeiro descobri que eu era a primeira empresa de mulher que estava sendo comprada, e isso foi uma surpresa muito agradável para mim, me senti assim muito prestigiada de ser. E quando a gente começou a conversar e entender para onde a gente queria ir, a gente tinha interesses comuns de falar sobre ESG. Ele estava atrás de uma empresa que fosse dentro dessa área de ESG, e eu vinha falando sobre esse tema, sobre diversidade, inclusão, sobre sustentabilidade há muitos anos nas minhas vidas aí, nas minhas jornadas empreendedoras em outras empresas. Então, isso gerou um match muito grande entre a gente e começamos a construir, né, e a formatar essa empresa do zero ali, não exatamente do zero, mas trazendo, né, toda essa história aí de vida do que eu vinha aí construindo com um olhar dele muito focado em negócio, em produto e entendendo para a gente aonde a gente queria chegar. E isso foi uma grande surpresa. Foram 6 meses de trabalho até o lançamento, onde a gente começou a desenhar essa consultoria que vem com ela, com uma plataforma tecnológica de avaliação da mensuração da maturidade ESG das empresas. Então, ela vai do início ao fim. Ela não só avalia aonde as empresas estão em relação à maturidade ESG, ela vai até o diagnóstico, entendendo uma matriz de criticidade aliada a uma matriz de materialidade do ESG, ao plano de ação, e ela entrega o plano de ação através de ações regenerativas. Então, a gente vem ali falando do marketing regenerativo e dessas ações regenerativas. E não é só o entregar e falar, bom, empatamos 0-0, né? Seria isso numa partida de futebol, mas sim falar, deixamos algo a mais no meio ambiente, entregamos algo a mais, que é o que a gente fala aí dessa economia regenerativa que está chegando aí como uma tendência. É uma tendência que vem caminhando depois da sigla ESG ter bombado no ano passado, né? Todo mundo falou do tema, todas as empresas começaram a correr atrás de atualizações, mas muita gente ficou pelo caminho, a gente sabe bem disso, né? Como que as marcas elas precisam hoje se organizar para não passar uma imagem errada para os consumidores, né? Porque tem muita gente que começou a fazer, tomar algumas iniciativas, fazer algumas ações e parou na metade. Teve gente que começou a fazer e realmente tem feito bastante coisa legal, mas também tem uma forma de comunicar isso,
né, para não parecer que as empresas estão fazendo greenwashing o tempo todo. Como que a nossa praia entra nesse intervalo de trabalho das empresas para identificar também quais os caminhos que as empresas devem seguir? Bom, a gente tem aqui, dentro do que a gente criou de produto, nós temos aqui 3 pilares, tá? A gente começa no que a gente chama de score, que é nessa avaliação de entender aonde está, né? Depois a gente passa para um pilar que é o pilar do marketing regenerativo, aonde a gente faz o desenvolvimento dessas ações, e a gente tem um pilar chamado Vox, que é um pilar de curadoria, de speakers, aonde a gente traz vozes potentes que falam sobre ESG. Agora, para mim, o mais importante é a gente entender, Pesotti, que o ESG ele é uma sigla e que ele está realmente alinhado com negócio. E quando eu digo que ele está alinhado com negócio, ele está alinhado com resultados financeiros. Para mim, essa é a grande novidade que a sigla ESG traz, porque ele está alinhado com resultado financeiro, significa que a gente não consegue deslocar ele e falar esta campanha, que é uma campanha aqui focada no público LGBTQIAP+, é uma campanha... Não, se ele não estiver alinhado à estratégia de governança, à estratégia financeira dessa empresa, ele não está alinhado aos princípios de boas práticas ESG. Então, é importante a gente conseguir identificar isso. Não pode ser a ação pela ação, mas sim uma ação que está condizente com o planejamento estratégico das marcas. E é aí que a gente gosta de atuar, quando a gente consegue enxergar o todo, aonde está essa jornada ESG através da nossa avaliação e aonde a gente pode chegar desenvolvendo essa jornada. E a gente sabe que não é do dia para a noite. E vão existir momentos que as empresas vão procurar vocês para pedir uma ajuda para, de repente, comunicar uma ação, e aí você vai virar e vai falar assim, ó, talvez isso não dê certo também, né? É o momento de ter empresas que ajudem as companhias maiores pensarem melhor suas ações também durante todo esse trajeto, né? Ah, sim, com toda certeza. Assim, eu acho que esse é muito o nosso papel, né, de quem trabalha na comunicação, é alertar e dizer o porquê que aquilo pode dar muito errado. Porque pode. Agora, eu acho que a gente está no momento que a gente consegue entender e justificar o porquê o erro hoje custa tão caro. Eu acho que errar 10 anos atrás não custava tão caro quanto custa hoje. Hoje, você não, quando você erra, você não tem um risco na sua reputação. Quando você erra hoje, você pode perder a sua reputação. Então, o erro é muito maior. Então, quando você tem uma empresa ali te alertando, avaliando junto com você, é muito importante. Por isso que eu digo que isso faz parte da sua estratégia. Quando você acredita nisso, não importa o que aconteça. Você acredita e você sustenta aquela posição. Né? Uma vez que a gente, quando fala de ESG, a gente também entende que o futuro é ESG, porque quando a gente fala de empresas hoje, e você entende que hoje você tem, né, uma estrutura completamente vertical, né, de administração dessa empresa, onde você tem lá o CEO, os vice-presidentes, os acordos, a questão dos bônus, e que essa estrutura vertical está sendo perdida, foi rompida durante o tempo, já foi rompida. E que nasce aí uma nova estrutura, muito mais não cognitiva, muito mais horizontalizada, e que o papel de um CEO, dos líderes nessa estrutura muito mais horizontalizada, muda na condução de qualquer outra empresa, você já tem toda uma inversão no mundo empresarial.
E essa inversão horizontalizada gera muito mais inovação. E para inovar, tem que ter diversidade, tem que ter quem pense diferente. Então, esse mundo do futuro é muito mais ESG. Então, quem não for ESG no futuro, não vai gerar inovação, não vai ter criatividade. E é isso que tem gerado valor para as empresas. É dessa inovação, é dessa criatividade que nascem os unicórnios. Só que eles vão nascer futuramente dentro dessas empresas que tiverem justamente essa cultura ESG. Essa iniciativa ela tem que vir de dentro da empresa, não adianta parecer ser top-down, né? A gente lembra isso do começo da pandemia, né? Muitas empresas tentaram entrar no tecido social, né? Teve muita gente fazendo doação, teve muita empresa fazendo projeto específico para a comunidade. Eu queria saber de você o que você acha sobre essa onda que veio, se ela passou e as marcas voltaram a olhar só para o próprio umbigo, para olhar para os resultados, ou se a gente pode falar assim que ficou muita coisa legal para esse mundo pós-pandêmico e as empresas elas começaram a olhar com outros olhos mesmo para as coisas que acontecem ao redor delas. Como que a gente, em que situação que a gente está hoje? Não, eu acho que ficaram muitos aprendizados da pandemia e eu preciso acreditar nisso para a gente entender o futuro, né? Ficaram muitos aprendizados. Acho que um dos aprendizados que mais borbulhou depois foi o próprio ESG, e eu acho que a grande oportunidade que a gente está entendendo hoje, né, é essa oportunidade ambiental da regeneração. Né? O quanto a gente vai precisar regenerar o mundo, né, para que a gente possa habitá-lo no futuro, né? E isso eu acho que foi um dos aprendizados da pandemia que de fato ficou para a gente. Outro aprendizado que eu acho que ficou foi a questão do voluntariado, o quanto é importante a gente entender que esse ecossistema empresarial, né, eu acho que essa visão de ecossistema empresarial que coliga, interliga e interrelaciona as pessoas, as marcas, a política, como isso está tudo conectado num único local. Então, esse conceito de ecossistema empresarial, para mim, é uma coisa que também borbulhou depois da pandemia e que traz, assim, um outro olhar, né, para os negócios, né? Porque antes se entendia, não, eu sou empresa, você é o consumidor. Não, nós somos interligados, né? E a opinião do consumidor importa tanto que pode me derrubar. Assim como o poder de se posicionar de uma marca é importante até para me fazer ver um outro lado de uma questão social, né? Como essas coisas estão na balança e se equilibram. Você falou de uma mudança, né, nessa via de duas mãos da marca com as empresas, da marca com as pessoas e das pessoas com as empresas. Antigamente a publicidade ela tinha uma certa licença poética, né? Ela podia contar uma mentirinha, dar uma floreada numa história para fazer uma marca vender mais. Hoje isso não existe mais, né. A verdade, a empresa ser ética, ela se tornou ainda mais importante para a propaganda, né. O quanto que o digital ajudou a mudar isso? Porque antigamente a gente tinha que mandar uma carta para o jornal se a gente quisesse ter voz, né. Hoje a gente vai lá, coloca na rede social e querendo ou não, às vezes isso pode explodir. E como que o digital ajudou a fazer com que as empresas se tornassem mais verdadeiras, mais éticas? Para mim, o digital não ajudou, o digital escancarou, né? O digital abriu portas inimagináveis. E eu vou dizer uma coisa para você: o digital abriu portas e as pessoas não perceberam isso. As pessoas demoraram para perceber o seu poder de ação dentro do digital. A pandemia acelerou por demais esse processo, né, do poder do digital,
até um pouco antes da pandemia, a gente já entendia esse poder, mas a pandemia veio para acelerar. E antes do digital, as pessoas não achavam que seria possível tirar esse poder e entender o mundo como multiplataforma. As pessoas não acreditavam nisso. Eu lembro, Pesote, você deve lembrar disso também, que quando o digital chegou era, deixa esse digital ali, né? Ninguém acreditava muito nisso. Que rede social, não tinha isso, né? O negócio era vamos para a TV e era isso que funcionava. E aí vem o digital, isso borbulha. E uma das coisas interessantes do digital é que ele começa a dar voz às pessoas que não tinham, né? E esse dar voz é um pouco dar a voz para o bem e para o mal, para os dois lados, e para os dois lados que sempre existiram no mundo, mas que agora existem escancaradamente, né? A projeção, né, entre as duas coisas também é escancarada. Não é que não existia, isso sempre existiu, mas agora escancara para os dois lados, né? Então, as marcas também conseguem entender e ali patinar naquele momento, mas rapidamente vão entendendo esse poder da voz do consumidor, né? Se não aprende por bem, aprende por mal, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Dilma para falar um pouco sobre a importância dela como jurada do Festival de Cannes desse ano e também para ela contar um pouquinho mais da carreira. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. O podcast UOL Investiga, A Vida Secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e emoções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Voltamos. Esta semana a gente recebe a Dilma Campos, que é CEO da Nossa Praia. Você vai ser jurada do Festival de Cannes desse ano, né, na categoria Outdoor. É uma categoria que mudou muito nos últimos anos, né? Ela ampliou o escopo da publicidade e eu acho que ganhou bastante relevância também depois da pandemia. Como que você acha que sua experiência pode mudar, pode ser um diferencial para escolher os cases, para escolher as campanhas que merecem ser premiadas? Nossa, Pesote, essa categoria para mim é um grande desafio, né? Porque essa categoria, para mim, é a categoria que mais mudou durante os últimos anos, e é uma categoria, na verdade, que ela é totalmente conectada. Ela, por si só, né, existir sozinha é quase inimaginável para ela hoje. É sempre, ela te leva para algum lugar ou algum lugar te leva a ela, né? Ela está sempre ali se conectando e se interligando, assim. Eu acho que vai ser um grande desafio, uma vez que cada vez mais as cidades, né, estão querendo ficar mais limpas, mais plásticas, né? Um exemplo disso é São Paulo, que já tem a lei da cidade limpa há anos, né? E outras cidades estão indo nesse caminho, então cada vez mais limitando a criatividade, né? Mas a gente vai ter que olhar para isso e entender aonde isso vai parar. Mas, para mim, assim, tá em Cannes esse ano. O ano passado eu fui jurada, né, para a shortlist, né? E já foi uma experiência maravilhosa, mas esse ano é a maior delegação, né, para estar em Cannes julgando de jurados pretos. Então, é um prazer estar fazendo parte desse momento tão icônico desse maior festival de criatividade do mundo. Eu queria separar sua resposta em 2 pontos, né. A categoria Outdoor antigamente era
tratada como ações de mídia exterior. E, na verdade, hoje tudo é uma ação de mídia exterior, né? É uma ação de live marketing, entrava em promo antigamente, uma ação de digital voltada para fora de casa, entrava em digital, não entrava em mídia exterior. E agora não, né? Agora tudo que acontece fora da tela ou fora da nossa casa vira outdoor, né? É uma maneira diferente também de entender o que pode ser considerado outdoor ou não. É um problema a mais para os jurados, né? Não, é um problema a mais, e você sabe que fazendo a reunião, porque eu acho que essa categoria pede isso, a gente já teve uma reunião aí para a gente entender o que a gente vai julgar, quais os pilares que a gente fechou para isso, e uma das coisas que a gente falou muito é aquilo sequestra a sua atenção, porque você está conectado em aparelho todo dia, você está todo dia ali. Quando é que para e você fala, isso sequestrou minha atenção, né? Isso é super importante para essa categoria. Eu parei para olhar isso, né? Esse sequestro da atenção, que eu acho que é a coisa mais difícil hoje, né? Porque você está o tempo inteiro conectado, você está aqui, você está lá, né? Você tá no mas tem uma hora que aquilo consegue sequestrar sua atenção. Exemplo disso foi um dos cases ganhadores do ano passado, que foi da Adidas, né? Um dos cases da Adidas, que o outdoor era uma piscina, né? Era uma verdadeira piscina onde a pessoa mergulhava e nadava por essa piscina e tinha transmissão disso para outros lugares. E aquilo era uma coisa que você olhava, você falava, gente, o que é isso? Está acontecendo agora? Não está? Né? O que está acontecendo? E era uma coisa assim, completamente... A sua atenção era tomada por aquilo. Assim. Então, isso é muito do que a gente está procurando hoje, aquilo que sequestra a sua atenção, aquilo que você tem que parar para olhar. Assim. Legal. E falando em sequestro de atenção, né? Uma das coisas que sequestrou a nossa atenção ano passado foi essa questão da diversidade racial que você citou, né? A organização do festival ano passado sofreu duras críticas por não dar a devida importância para a diversidade racial na escolha dos jurados brasileiros, né? Na primeira lista era só um negro entre os 24 brasileiros escolhidos para o júri. Para esse ano as coisas mudaram bastante, né? Como você disse, é a maior delegação interracial da história do festival entre os jurados. Isso é um retrato da nossa publicidade? As coisas estão mudando ou elas só estão mudando quando a gente faz muita pressão? Qual o caminho que a gente está indo? A gente está indo num caminho, mas está muito lento, ou o caminho está indo mais ou menos bem? Olha, eu acho que para responder isso a gente tem várias coisas. Hoje a gente tem um observatório dentro do nosso segmento, que é o Observatório da Diversidade para a Publicidade, né? O ODP, aí brilhantemente liderado pelo Ariel, que, junto com a gestão Cairós, conseguiu mapear na publicidade como estão os nossos números. Os nossos números não são números maravilhosos. Se eu olhar 10 anos atrás, melhoraram, né? Mas não são números maravilhosos. A gente tem aí muito a melhorar daqui para frente. Se a gente comparar com o IBGE, a gente está muito lá atrás. Se a gente comparar com as metas do Pacto Global, a gente está muito lá atrás. Mas eu acho que hoje há um entendimento que, para a gente ser mais criativos, a gente precisa ser mais diverso, a gente precisa pensar diferente. Óbvio que isso passa por um aprendizado de entender que a gente precisa ser diverso. Não é uma coisa que você entende da noite para o dia. Mas eu acho que tem sim um movimento hoje eu posso dizer, um movimento da publicidade entendendo que ela precisa ser diversa. Né? E hoje eu acho que é um movimento muito mais real do que precisa ser diverso. Já está acontecendo, né? Você comentou da aquisição da sua empresa pela Bferraz, pela Bpartners, né? Isso a empresa fez 10 anos, né?
faz mais de 10 anos que você luta nesse mercado empreendedor. Você acha que hoje é mais fácil ser uma mulher negra e CEO de uma empresa? Ou você acha que a gente esbarra nos mesmos problemas que você esbarrou 10 anos atrás? Porque, como você disse, as coisas têm andado, mas de repente andou, mas sempre tem aquela desconfiança por trás. Qual o momento que você acha que a gente está hoje? Olha, eu acho que eu gosto sempre de falar que eu acho que quando eu cheguei era uma floresta, hoje é um mato alto, tem muito mato para cortar, né? Eu tinha floresta, então a gente tinha ali, né, que desbravar a floresta, mas hoje ainda tem mato alto. Existe sim, nós vivemos num país racista, embora as pessoas não gostem de admitir, nós somos um país racista, e eu acho que a primeira coisa que a gente faz é falar, não, nós não somos, eu tenho um amigo preto, e isso resolve, não resolve. Eu acho que admitir que somos um país racista é o primeiro passo para a gente mudar, e a gente não admite, então a gente não muda. O racismo estrutural está aí, e é muito difícil a gente navegar num país que tem esse racismo estrutural. Sempre que você vai, você sai de casa já pensando e preparado para como que você vai contornar, né, as dificuldades que você vai achar no dia a dia, e você acha. E todos os dias você acha. Você vai contornando porque você precisa viver. Mas é um país racista, onde tem um racismo estrutural que todos os dias nos mostra alguma coisa que aconteceu. E isso é muito triste. Então, eu sempre falo que o que a gente precisa é realmente tocar nesse assunto, fazer o assunto acontecer, conversar sobre ele, assumir, porque enquanto a gente não assumir, não vai mudar. Não adianta só fazer de conta que a gente está falando, a gente tem que falar todas as vezes sobre o mesmo tema. Você entrou na comunicação pelos eventos corporativos, né? Queria que você falasse um pouco da sua carreira. Você foi bailarina, foi atriz, você ficou famosa pela presença no programa Castelo rá tim queria que você me contasse um pouco da sua carreira, como que você decidiu ir para a área de eventos corporativos e como você, querendo ou não, foi parar no meio da publicidade, porque você é formada em outra faculdade, não tem nada a ver com isso, né? Conta pra gente como que você saiu daquela época, né, daquela ideia de ser, de repente, dentista, e foi parar hoje num lugar de mulher empreendedora, exemplo e publicitária, querendo ou não. Bom, Pesote, olha, foi muita coisa, mas vou tentar aqui resumir essa história, porque a história foi o seguinte, assim, o primeiro evento que eu fiz, eu tinha aí uns 15 para 16 anos, e eu dançava, e aí eu fui dançar num evento, eu não sabia o que era evento, eu não tinha noção do que era publicidade, marketing eu nunca ouvi falar, para mim era marketing, né? Porque eu também não sabia falar inglês, então era marketing, né? E aí eu fui fazer esse evento de marketing aí, de evento, e era lançamento de um produto. E aquilo me fascinou, porque era um produto que ia para a gôndola do supermercado. E aí eles falavam assim, vocês que trabalham fazendo gôndola do supermercado, quando esse produto chegar, vocês vão montar a gôndola e vocês têm que colocar no olhar, né? Naquela gôndola ali que está no olhar das pessoas, e aquele produto que já está mais velho vai lá para o pé. Então tinha toda uma estratégia eu desconhecia. E ali vinha o presidente da empresa e falava sobre o que era o novo produto, as estratégias. Vinha o diretor lá, o vice-presidente de marketing e falava. Aquilo, Pesote, foi um encantamento. Eu não queria ficar lá no camarim com as bailarinas e os bailarinos esperando minha hora de entrar. O que eu queria era ficar ali ouvindo aqueles caras falarem sobre o tal do marketing, entendeu? E aquilo me fascinou, que eu chegava em casa, eu dava aula de marketing para minha família. Mãe, quando você for no supermercado, você vai ver que esse produto vai lançar e vai estar na linha do olhar, mãe, a tantos metros de altura. Eu sabia tudo sobre aquilo, sobre aquele produto. Mas imagina, eu era uma bailarina. E esses eventos começaram a ficar mais corriqueiros, então lançava mais um produto, estava eu lá e tal. Mas
eu me caso ali, né, aos 19 anos, logo vem o Castelo Rá-Tim-Bum, eu era casada, não tinha grana, e os eventos começam assim, olha, se você já gosta de ficar aqui ouvindo, me ajuda aqui, ali na coxia, a pôr o diretor para dentro. Vai passar esse texto com o vice-presidente de marketing? Passa esse texto ali no TP com o presidente dessa empresa. Quando eu me vi, eu já passava o texto. Vai lá, presidente. Olá, bom dia. Não, olha mais para a direita, olha mais para a esquerda. Treinando esses diretores, mais para o foco, um pouquinho mais para trás. Aquela dica ali para eles, né, terem um pouco mais de habilidade e tal, porque não eram habilidades naquele tempo exigidas, treinadas, né? Hoje não, hoje o cara já tem que subir no palco, já tem que falar, mas naquela época não era. E aí, sabe escrever aí um texto? Muda o texto do presidente. Não, eu não sei, mas eu entrava no computador e pensava como ele tinha que falar, e aí falar, boa tarde, bom dia, de ouvir todos aqueles anos. Então, era meio papagaio, eu reproduzia, adaptava ali, gostava de escrever, né? Tive chance, por conta de bolsa de estudos, de estudar numa boa escola, adorava a redação, então, e cada vez me davam mais uma coisa para fazer, e eu pegava mais uma coisa para fazer. E ia perguntando, muito curiosa. Já casada, chego aos 22 anos, me pergunto, meu pai queria que os filhos fizessem faculdade. Mas, gente, presta atenção, não precisava sair da faculdade formada, era só pisar na faculdade e sair, porque você teria o superior incompleto, coisa que meu pai não tinha. Então, o sonho dele era esse. E meu irmão, que teve a faculdade paga pelo Corinthians e jogava basquete pelo Corinthians, né? Eu venho dessa família de esportista, falou, consegui uma bolsa para você, irmã, mas só pode para o curso de odontologia. Mas eu falei, como o sonho do meu pai era só pisar, eu não tinha curso superior, eu me sentia inferior aonde eu trabalhava. E trabalhava no banco de eventos, já que era uma grande empresa e tal. E aí o que aconteceu foi que eu falei, não, eu vou fazer essa faculdade. Aí, anatomia eu sabia, porque eu dancei, fiz curso, então vou tirar de letra. Só que chegou no terceiro ano, o professor falou assim, só vai passar de ano essa classe se fizer um evento. Mal sabia ele que estava falando minha língua. Eu já E organizei uma pessoa de eventos dentro da classe, né? então, ninguém sabia o que estava acontecendo, era a Rede Globo ligando lá. Queremos filmar a Semana da Odontologia, o SBT, todas. E a diretora falava, mas quem que está chamando essas pessoas para virem aqui? É a Dilma, ela que está organizando, entendeu? Bom, e assim foi. O Rá-Tim-Bum foi um super sucesso. Durante anos da minha vida eu escondi, porque aí eu comecei, né, terminada a faculdade, eu avançando na minha carreira dentro, né, como diretora artística aí de evento, e fui mudando de empresas, até chegar num outro grande grupo, e aí, já como diretora desse grande grupo, a única pessoa negra ali, com 20 e tantas empresas, né, e eu falava, gente, 7 anos aqui, fiz coisas incríveis e não cresço, e não cresço, e não cresço, não é possível. Que será? E aí, acho que foi a primeira vez que realmente o racismo estrutural me deu um stop. Tipo, você não vai passar daqui. Pode fazer o que você quiser, mudar para uma empresa, para outra das 24, você vai ser sempre diretora. E até para desafiar esse status quo, né? Para falar, não, eu não quero ficar aqui, eu falei, então eu vou provar para eles que eu posso ser uma CEO. Eu vou empreender. Tive um primeiro empreendimento, que deu muito certo, mas deu muito errado, não vem ao caso, fica para outra entrevista essa história, tá, Pesote? E aí fundei a Outra Praia, empresa essa que foi comprada, né, pelo Bazinho Ferraz, da B-Partners, e que se transformou na nossa praia, essa ESG Tech, né, que acabamos agora de fazer esse lançamento, essa plataforma, aí eu vou fazer meu peixe, tá? Incrível de mensuração ESG, que quer realmente focar no futuro. Mas aí, como curso aí de especialização, fui fazer um MBA em gestão de projetos, fui fazer outro em estudos do futuro, hoje dou aula de ESG no IP, no
Instituto de Pesquisas Lógicas, dou aula nesse MBA da ESPM, me tornei professora, né, da ESPM, Olha só. nesse curso aí de Foresight, né, de Estudos Futuros, que é um MBA incrível, que tem aí até um convênio com o Instituto aí de Milão, né, então estou aí nessa loucura, né, eu falo vida louca, revivendo 20 anos de Castelo Rá-Tim-Bum, um sucesso que ninguém pensou, porque gravou aquilo, deixou lá, todo mundo foi fazer outra coisa. Acho que sou uma das pouquíssimas pessoas, ou raras pessoas do Castelo Rá-Tim-Bum que foi fazer outra coisa que não a vida artística, né? E estamos aqui com a nossa praia, super feliz, dividindo o cargo, né? Estar como CEO da nossa praia com o cargo de Head de ESG da Bipartners, aí traçando também as nossas estratégias, né? Como Bipartners aí para 17 empresas hoje, né? E transformando essas boas práticas aí para o futuro, Pesotti. Bom que a gente começa a gente linkou o comecinho do papo com o final, né. Você citou uma parte da sua carreira que é muito muito importante, é muito, triste e inusitada ao mesmo tempo, né. É o Ian Black, que é um publicitário hoje super famoso por, do nosso defender a grupo. causa A New do Vegas nosso é grupo. Bipartners também. A New Vegas também é Bipartners. Ele deu uma entrevista para a gente há algum tempo e ele citou uma situação de que muitas agências abriram as suas portas para essa diversidade racial, para que mais negros entrassem nas empresas. Só que depois de um tempo a gente tem percebido que muitos deles estão saindo, né? As empresas estão com problemas para manter essa diversidade racial. E ele diz que, na verdade, os negros, os pretos deveriam abrir suas próprias empresas. É, junto isso com a Mapuana Nodara, aqui no evento do SEMP, recentemente, falou que todo mundo fala que diversidade é dançar, é chamar para dançar, é não sei o quê, mas se a pessoa não está afim de dançar, né, brincando um pouco com a sua carreira, né, aí a gente tem uma situação que a gente tem percebido que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas entram nas empresas, porque as empresas têm que ampliar sua diversidade racial, elas participam de programas bacanas de acolhimento, de que todo mundo é igual, etc e tal, mas chega no momento que elas preferem sair e abrir suas empresas. Você passou por isso mais de 10 anos atrás, né? Queria que você contasse um pouco como foi esse momento de falar, puta, fiz muita coisa legal, mas não vai para frente, vou cuidar das minhas coisas. Como foi esse momento de repente, abandonar uma carreira que até então era de sucesso para tentar empreender no mundo que era muito mais difícil empreender do que hoje? Nossa, Pesotti, eu amei essa sua pergunta. Há 10 anos atrás me perguntaram o que eu achava que era o próximo passo. Eu falei, as empresas farão diversidade e inclusão. Mas você acha isso? Eu falei, elas serão obrigadas a. Não, mas como? Elas serão obrigadas a. Eu falei isso há 10 anos. Depois, eu acabei escrevendo um capítulo, há alguns anos atrás, e alguns poucos anos atrás, num livro chamado Publicidade Antirracista, livro esse que foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura, ficou entre os 5 finalistas. E logo depois, isso faz uns 4 anos, me perguntaram, qual você acha que será o próximo passo, né, dentro dessa evolução? Há uns 5 anos eu falei, como as empresas não estão criando cultura da diversidade dentro delas, vai acontecer que as próprias pessoas pretas criarão as suas empresas. Então, eu falei isso há 5 anos ou 6 anos atrás, numa entrevista. Então, quando você me pergunta isso, é muito do que está acontecendo. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu vou buscar aquela pessoa que tem criatividade. Então, eu busco aquela pessoa preta que está lá. Não, a pessoa tem criatividade, a pessoa fala e tal. Aí eu coloco aqui. Mas tem um momento
que eu falo para ela assim: daqui você não passa, daqui você não pode crescer. Não só por conta do racismo estrutural, como a cultura não está propícia para que ela passe aquele limite. E isso faz com que ela seja expulsa desse ambiente. Então, a gente tem que construir essa cultura da diversidade. Enquanto a gente não construir essa liderança preta, a gente não vai conseguir construir que essas pessoas pretas que adentraram a essas empresas fiquem. Porque hoje esse é um problema. E esse é um problema hoje de todas as empresas. Ai, essa empresa conseguiu 30% de pessoas pretas. Nossa, que bacana. Quantos na liderança? Traço. Essa conseguiu 40% de pessoas pretas. Quanto na liderança? 2%. Ou seja, ninguém. E a representatividade, Pezzotti, importa sim. Se eu não vejo que a minha empresa tem pessoas pretas na liderança, eu acho que não é para mim. E se não é para mim, por que eu vou ficar aqui? Eu vou para outro lugar aonde eu possa, de fato, ter voz, aonde eu possa exercer o meu poder criativo. E quando eu digo poder, é o poder de transformação. E o poder de transformação é o poder de inovação, é o poder da criatividade. É o poder de pensar diferente, de olhar por outro lado. Muda um pouco a perspectiva de quem está lá dentro, né? Dilma, obrigado pelo tempo, boa sorte na B-Partners e principalmente com a nossa praia. Cuida bem dela. Pode deixar que eu estou cuidando. Vem tomar o sol quando você quiser aqui na nossa praia. Pezzotti está convidado. Com certeza. Bom, para quem está vendo a gente aqui no YouTube, no canal UOL, a gente tem mais de 160 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre dança também, né, e sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Obrigado, Dilma, e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pezzotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardillo, coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antônio Morel, e a direção de conteúdo é de Murilo Garavella. UOL.